Segundo o livro de Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos reis dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar aos meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me: Que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama este sumanita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Que ele tinha falado a Geazi, diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado como todo o desvelo, e se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: O que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Porque vais a ele hoje, não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o teu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chame esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: Toma teu filho.
E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu do campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colicíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram a comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles deste caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Zalisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor.